Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da repercussão que está tendo o encontro do atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é do PSB, com o atual pré-candidato do Podemos, Sérgio Moro. Esse encontro desagradou e muitos petistas. E assim, ele disse, inclusive, o Casagrande, que não vai dar palanque para Lula no estado. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, deixa o like se gostar do vídeo. Se não gostar, deixa o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. E eu quero fazer um convite especial. Na noite do dia 13 de fevereiro, no domingo, eu gravei aqui uma entrevista com o deputado federal e presidente do PDT em Minas Gerais, Mário Heringer. Ele deu detalhes da passagem do Ciro por Belo Horizonte e Contagem, onde ele, inclusive, esteve com o Ciro reunido com Calil. Enfim, teve coisas importantes lá, então quem não assistiu, fica aqui também esse convite. Bom, pessoal, sobre esse encontro do Casagrande com o Moro, a CNN destacou o seguinte logo na manchete: Casagrande recebe Moro e trava acordo do PT com PSB por reeleição do governador. E vai dizer aqui que as negociações regionais entre o PSB e o PT, com vistas à disputa do Palácio do Planalto, tiveram uma trava neste sábado, depois que o ex-juiz e pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, foi recebido pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, na residência oficial do chefe do executivo capixaba. E continua dizendo que o encontro gerou reação imediata dentro do PT. E segundo relatos feitos à CNN, pode atrapalhar o movimento nacional do partido para fechar uma aliança em torno da reeleição de Casagrande no Espírito Santo. E aqui vai dizer mais que a articulação para que o PT não tenha candidato próprio no estado estava avançada, mas a recepção a Moro não foi bem digerida por petistas. E quem aqui saiu criticando esse encontro? Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT. Ela afirmou à CNN que o gesto de Casagrande a Moro foi uma sinalização muito ruim. A avaliação é de que, mais do que adversário político, Moro é algoz do PT e do ex-presidente Lula. Abre aspas para Gleisi. Moro não é um adversário, e sim um inimigo. Inimigo da democracia e da justiça, disse a presidente do PT. Olha, eu não vou aqui elogiar e defender o Moro, não mesmo. Mas o que será que a Gleisi anda pensando sobre algumas figuras que, na minha opinião, também prejudicam a democracia, como Gedel Vieira Lima, Eunice Oliveira, Romero Jucá, Pezão, que o Lula encontrou recentemente no Rio de Janeiro, o ex-governador, Michel Temer, cujo advogado do Lula se encontrou com o ex-presidente, ex-vice da Dilma, chamado de líder do golpe até pouco tempo, pelos próprios petistas, e foi destacado sim que isso aqui foi uma sinalização do ex-presidente tentando se aproximar de Michel Temer. Não estou aqui defendendo o Moro, repito, mas essas relações políticas do PT no poder também fragilizam a democracia. E aqui a Gleisi disse o seguinte também, né? Achei muito ruim o fato de o Casagrande ter se encontrado com o Moro. Você não serve a dois senhores. Opa, aqui tem uma reflexão importante pra gente fazer. Tudo bem, quer criticar o encontro do Moro? Fica à vontade. Mas quando fala em servir a dois senhores, aí me veio uma dúvida. Porque o Lula eleito colocou para presidir o Banco Central um deputado federal recém-eleito pelo PSDB, que nem chegou a assumir, que tinha feito carreira no Banco de Boston. Colocou um banqueiro, a quem o PT sempre criticou, para comandar o Banco Central. E nesse período de 8 anos, pagou juros exorbitantes para quem vive do rentismo. Enquanto isso, jogou algumas migalhas para os pobres. E eu fico perguntando quem que o PT quis servir, já que não dá para servir a dois senhores. E vamos falar de números então, Gleisi Hoffmann. Durante os governos petistas, foram pagos 4 trilhões e 88 bilhões de juros. Mesmo, por exemplo, José de Alencar, vice-presidente do Lula, e o Ciro Gomes, na ocasião ali em 2003, ministro da Integração Nacional, criticando os juros abusivos pagos pelo Banco Central comandado pelo Henrique Meirelles. E para os pobres,
que o Lula diz que quer colocar no orçamento foram 332 bilhões, né, no Bolsa Família. Então, a quem o PT serviu? Então, eu só peguei essa frase dela aqui para trazer essa reflexão, porque quando eu vejo a Gleisi falando isso, me parece que ela se esquece de que o PT no governo tentou servir a dois senhores, e a gente sabe a quem serviu aí de forma prioritária, né? Os números não mentem. Diante do mal-estar com o PT, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, pediu uma conversa com Gleisi nesta segunda, dia 14. A dirigente petista também pretendia debater o assunto com o partido no Espírito Santo. Por meio de sua assessoria de comunicação, o governador Renato Casagrande afirmou que o diálogo fortalece a democracia e que está à disposição para receber as lideranças políticas que queiram conversar sobre o futuro do Brasil e do Espírito Santo. E na nota vai destacar que o Renato já recebeu, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, e também Ciro Gomes, ambos, neste momento, pré-candidatos à presidência da República. E também ele recebeu lá já o Cabo Daciolo, que era pré-candidato, não é mais, porque o Cabo Daciolo agora apoia Ciro Gomes, e Eduardo Leite, que perdeu as prévias dentro do seu partido. A CNN entrou em contato com a assessoria de Moro, que informou que o pré-candidato não irá se pronunciar. Bom, mas e sobre o palanque para o Lula? Aí quem vai trazer informações aqui é o Igor Gadelha, do portal Metrópolis, que diz que o Casagrande prometeu ao ex-juiz Sérgio Moro não dar palanque ao ex-presidente Lula no Estado nas eleições deste ano. E vejam isso, mesmo que o seu partido, o PSB, feche aliança com o PT em nível nacional. Bom, isso aqui é uma resposta duríssima, enfim, a essa possível aliança. E se isso aqui acontecer, aí sim o PT acaba que, para dar palanque para o Lula, certamente vai lançar Fabiano Contarato, que é recém-filiado ao Partido dos Trabalhadores. Fabiano Contarato, que eu acho que é um grande senador, não é porque foi para o PT que eu vou criticar, continua sendo um grande senador, mas não sei se ele teria força suficiente para derrotar o Renato Casagrande lá no estado do Espírito Santo. E o Casagrande faz esse movimento também porque ele reconhece, também a partir de pesquisas, que a rejeição ao PT lá no estado ainda é muito forte. Então, para ele, não seria uma boa vincular a sua imagem à imagem do ex-presidente Lula. Então, eu acredito que o Renato Casagrande tem tudo para se reeleger e o apoio do Lula aqui na situação dele, não sei se agregaria. Como Eduardo Paes disse no Rio de Janeiro, né, de que o apoio do Lula por lá também não é essa coisa como muitos pensam. O Lula surfa numa popularidade mais alta no Nordeste, cuja rejeição lá é menor. Em outros estados, mesmo que ele apareça liderando aqui e ali, a rejeição a ele pode sim ser um complicador para alguns nomes favoritos, como é o caso aqui do Renato Casagrande. E o Fabiano Contarato, como é senador eleito em 2018, assumiu em 2019, tem mandato até 2027. Se ele vai lá, concorre, oferece palanque para o Lula e perde, ele depois volta e continua o seu mandato de senador normalmente. E aqui vai destacar a matéria que, segundo relatos feitos à coluna do Igor Gadelha, Casagrande não prometeu apoio formal à candidatura de Sérgio Moro. O governador afirmou que, no caso da aliança entre PT e PSB em torno de Lula, ele ficará neutro e não se posicionará sobre a disputa presidencial. E o Carlos Siqueira, que é o presidente do partido Renato Casagrande, já havia dito que dentro do partido, enfim, está impedido ali algum tipo de apoio a Sérgio Moro e também a Bolsonaro. Logo, eu acredito que se, né, essa aliança PT-PSB for concretizada, o Casagrande terá autonomia e liberdade dentro do Estado para repetir o que aconteceu em 2018, quando o PSB ficou neutro em nível nacional e o Casagrande apoiou Ciro Gomes e recebeu de Ciro Gomes o apoio. E vale lembrar, Renato Casagrande foi eleito lá no Espírito Santo no primeiro turno. E o PDT por lá tem um grande ativo. O PDT administra a maior cidade do Espírito Santo. Aqui tem o maior colégio eleitoral, que é a cidade de Serra, em que Sérgio Vidigal, do PDT, é o seu prefeito. Então isso aqui não deixa de ser um grande ativo que o Ciro e o PDT têm por lá. Mas voltando ao encontro do Casagrande e Moro, a reação petista foi grande, né? Não só da Gleisi, mas outras figuras do PT também saíram aí falando poucas e boas em relação a isso. E o subsecretário de Casagrande fez um tweet que tá dando o que falar. Abre aspas para o Carlos Lopes, subsecretário de Políticas sobre Drogas do Espírito Santo. O PT, quando esteve no poder, fez aliança até com Satanás. Agora vem querer regular quem o governador recebe?
Me poupem desse falso moralismo ou puritanismo ideológico. E aí, o que aconteceu? Renato Casagrande foi lá nesse tweet e comentou o seguinte: boa afirmação, amigo, e acabou botando mais lenha na fogueira. Bom, e é claro que esse encontro do Casagrande está sendo criticado mesmo por quem tem por ele alguma simpatia, mas eu achei interessante um comentário de um perfil no Twitter chamado Cirão Capixaba. Ele disse o seguinte: foi para fazer uma média com o ex-prefeito de Viana, que é presidente estadual do Podemos. A história de Casagrande e seu respeito pelas regras do jogo democrático falam por si e está acima de um encontro protocolar totalmente com contexto regional. Eu acho que é nesse sentido, eu acho que claramente aqui é uma cutucada nessa possível aliança PT-PSB, que o Casagrande sempre foi um crítico, e também uma sinalização para o Podemos no seu estado, enfim, que faz parte da base de apoio ao governo Casagrande. Então não acho que daqui vá sair algum tipo de apoio, de forma alguma. Eu acho que Casagrande, nessas eleições, deve, como eu disse aqui, repetir o que aconteceu em 2018. Mas vamos ficar atentos, meus amigos. Qualquer novidade em relação a isso eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.